Olá, olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você estiver nos assistindo. CBcast Capim Branco, 20 minutos, hoje aqui com a minha esposa Cristina Salter Lorenzoni, que é cristã, que é médica, pós-graduada em psiquiatria, clínica geral também, e que vai contar, mãe de 3 filhas, e vai contar sua experiência, suas vivências, Comentaremos vários projetos sobre medicina. O tema é saúde mental em foco. Esse é o nosso objetivo aqui em 2 episódios, porque as perguntas são várias, variedades de perguntas. Fracionaremos em 2 episódios de 20 minutos, conforme o próprio cronograma aqui do nosso programa, a nossa proposta. Era para ser o primeiro episódio, Cristina. Acabou sendo o 5º, Porque a gente é tão acelerado que fizemos 5 episódios antes, E hoje é o primeiro episódio com a médica Cristina Salter e ela vai começar nos falando sobre a sua trajetória profissional. Olá, onaienses, olá, telespectadores, olá, Rafael. Então, a minha trajetória começa no Mato Grosso, como você disse, eu nasci no Mato Grosso, sou barra-garcense. Fiz faculdade no Rio Grande do Sul, me formei pela Universidade Luterana do Brasil em 2008, então são 16 anos de formada. Se contar a época da faculdade, são 22 anos de medicina já. E eu trabalho com saúde pública desde que eu me formei e a psiquiatria cresceu em mim depois da maturidade, depois que eu já tive minhas filhas, mais ou menos na época da pandemia. Ela sempre esteve presente, mas começou a florescer mais em mim, mais ou menos nessa época. Bebeu da água do Rio Preto. Aqui ficou, aqui ficará. Fiquei, vamos fazer 10 anos, Passa rápido, Passa cidade muito boa. Rápido. Cidade acolhedora, cidade muito bacana, de médio porte, tem tudo que a gente precisa. Tudo. Vamos ao assunto que interessa. Nosso tema, então, começa explicando aí qual a importância da clínica, Você foi clínica durante muitos anos. Ainda sou, anos. Ainda não trabalha. A gente nunca. Tenta sair da clínica, mas a clínica não sai da você. gente. Conta para nós a importância desse trabalho muito, muito bacana, muito certeiro da clínica médica. Então, todo médico, quando se forma, ele deveria fazer atendimentos em clínica médica, porque a clínica médica é a porta de entrada de tudo, Então, um médico generalista, um médico que atende em pronto-socorro, que atende em posto de saúde, que atende até em clínica particular, ele é a porta de entrada para todas as doenças, Que seja uma virose, que seja ali uma gastroenterite, uma dengue, uma gripe, um covid, um transtorno mental, um problema de tireoide, câncer. Então, começa ali nas queixas com o médico generalista. Então, para mim, é extremamente importante e é uma especialidade que as pessoas têm uma tendência a desvalorizar, Como se fosse apenas um clínico geral. Mas o clínico geral que trabalha há bastante tempo na saúde pública tem uma tendência a ter um tato, para detectar coisas mais graves, Às vezes até mais do que um especialista recém-formado. Perfeito. Tem até um livro que eu li algum tempo atrás, adoro, vou indicar para vocês aí. O livro chama Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas? Porque existe um excesso, segundo o autor, que é o David Epstein. Epstein, ele dizia, nós não podemos focar muito nas especialidades, em exagero, porque a gente acaba esquecendo da criatividade, da humanização, da criatividade. Claro que ele não descarta, a hora nenhuma no livro dele ele descarta especialidades, até porque a gente sabe que é preciso ter especialistas. Muita informação. Mas a questão é o exagero das especialidades. Esse que é um alerta que ele faz. Quando você é generalista, você tem a capacidade de fazer um atendimento mais humanizado, a criatividade. E dentro desse tema eu queria que você respondesse para o nosso público ali, o que é adequado no sentido de tempo, de procedimento da clínica. Qual que é o tempo que o médico deve levar, em média, para atender um paciente? Aí é complicado essa pergunta. Puxando o que você disse, o médico não trata uma doença, o médico trata o paciente que tem a doença.
né? Então a gente trata o ser humano como um todo e cada paciente tem uma particularidade diferente. Às vezes o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro paciente. Às vezes o tratamento, o plano terapêutico para você vai ser diferente do que para o outro paciente. Para isso, que você ter uma consulta e ter tempo de consulta é essencial. Na clínica médica, a gente consegue atender um pouquinho mais rápido do que na psiquiatria, né? Porque a psiquiatria, a gente precisa de um histórico de toda a vida do paciente, né? Porque a gente precisa saber sobre traumas, sobre relações, sobre como que ele lida com as frustrações do dia a dia. A gente precisa tentar caracterizar mais ou menos como que é a personalidade dele, né, para saber se existe alguma patologia ali ou não. Saber do histórico de uso abusivo de substância, que medicamentos que ele já usou. Fazer uma escuta ativa. Exato. A psiquiatria, uma primeira consulta é no mínimo 1 hora, né, com o paciente. É extremamente importante. E na saúde pública, às vezes, né, o profissional não consegue ter esse tempo. A clínica médica, o tempo é um pouquinho menor, mas também a gente precisa de tempo para saber o histórico médico pregresso do paciente. A gente precisa saber se ele já fez cirurgia, se ele já foi internado, se ele tem alergia a alguma medicação. Se pode tomar uma medicação. Exato, além de saber a história da queixa daquele momento, né? Que a gente tem que investigar a queixa. A queixa é uma dor de barriga. Ele respondendo, às vezes, até perguntas repetitivas, ele pode ser mais fiel àquilo que ele está sentindo. Às vezes ele fala uma coisa de supetão, não é que realmente representa. O que piora a dor, o que começa a dor, né? Há quanto tempo tem aquela dor, qual que é a característica da dor. Em direito e em gestão administrativa, a gente chama isso que nós temos que ter 3 E's. O E de eficácia, que significa fazer as coisas corretas. Bem feitas. O E de efetividade, que é você dar um impacto, mudar a vida daquela pessoa, tentar mudar a vida daquela pessoa, trazer um resultado para ela, né, adequado, exatamente. E a eficiência, que num sentido mais estrito significa você produzir muita coisa. Muitas vezes quem é eficiente, ou seja, produz demais, não significa que ele está fazendo a coisa correta. Então, se por exemplo eu lá no fórum começo fazendo despachos que não resolvem o processo, ou não resolvem aquele conflito, o que acontece? Estou produzindo muito, mas quantidade não é qualidade. Exatamente, eu não estou sendo eficaz, não estou transformando vidas, não estou mudando aquele conflito, não estou ajudando a resolver aquele problema. Então nós temos que ter os 3 juntos, não é uma tarefa fácil. Não. Falar é muito fácil, né? Mas na prática mesmo resolver é complicado. Eu vou entrar num tema polêmico, tá? Porque nós aqui do CBcast nós enfrentamos também as questões polêmicas. E refere-se... Posso esconder debaixo da mesa? Não precisa não. É polêmico, mas é light. É polêmico, mas nem tanto. É porque, assim, a gente fica preocupado por conta nós temos, eu fiz uma pesquisa agora há pouco tempo, mais de 575 médicos no Brasil. É muito médico. Porém, 575 mil médicos. Porém, eles estão divididos ou prestando serviços em locais, grandes centros, em locais que são visados, que tem mais estrutura, e o interior acaba ficando à mercê. Então já existe um projeto de proposta de emenda constitucional, a proposta 454 de 2009, e essa proposta vem se arrastando no Congresso há muito tempo, esse projeto de emenda constitucional. E agora parece que ele teve um andamento, já estão pedindo para marcar uma audiência pública, estão pedindo para reapreciar, para voltar ao estudo. Qual é a preocupação? É distribuir os médicos de forma equânime nos locais mais longínquos e criar a carreira médica, que vai transformar o médico que quiser essa carreira pública em um servidor de Estado. Então ele fica como se fosse um juiz, um promotor, um defensor público com a carreira médica e se estabelece no local e ali ele vai optar, às vezes ele tem condição de progredir na carreira, mas muitas vezes não. Mas de fato aquelas vagas vão ficar ali permanentes para preenchimento e permanecer um profissional da saúde, né, como uma carreira médica. O que você pensa sobre isso? Pensando assim não na questão particular, né, do seu trabalho, que você está agora indo para a iniciativa privada cada vez mais, né, saindo um pouco do setor público, que é elogiável. A gente tem que navegar por todos os meios, né, setor público, privado, e entender e atuar em tudo desde que possível.
Mas quem opta por fazer esse concurso, você acha que isso aí realmente vem ajudar a resolver um problema estrutural da falta de médico, de profissional? Ajudar ajuda, mas assim, um profissional médico, ele enfrenta o que é a única certeza que nós temos na vida, que todos vamos morrer, né? Todos vamos morrer. Então eu acho que a forma como a gente vai morrer é que a gente precisa modificar, né? Que o paciente morra sem dor, ele morra de uma forma digna, né? A gente tentar fazer com que a vida dele se perpetue o máximo possível com a maior quantidade de qualidade de vida possível, né? É isso que o médico tem que fazer. E você falou um pouquinho sobre os médicos ficarem mais nas áreas de grandes cidades e irem pouco para o interior. No interior, geralmente, a gente tem menos acesso a exame, a gente tem menos acesso a especialistas, menos segurança dentro dos hospitais, dentro das clínicas, né? E daí, quando alguém muda para uma cidade do interior, às vezes vai com uma proposta de que vai receber um determinado salário e pensa, não, eu vou ficar lá e eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Mas aí às vezes ele chega lá, no primeiro mês ele recebe a proposta. E daí depois eles já mudam o salário, aí ele descobre que ele está de plantão todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não tem quem... A carreira de Estado poderia resolver isso, porque fixa o subsídio. Tudo bem que é diferente do Ministério Não, eu digo que hoje, né, acaba que os médicos não vão para o interior por muito desses problemas, né? Pela falta de segurança, e daí às vezes você vai lá no interior, eles exigem que você sendo contratado, você vista a camiseta do partido político que te contratou. Se você for contra, daqui a pouco você fica sem emprego, você está lá no meio do nada. Exato. Você mudou com a sua família para lá e você não tem uma carreira. Então, o médico é muito importante para a população. E você ter o mesmo médico cuidando da sua família, saber a história, sabendo todo o seu histórico e dando seguimento ao tratamento, é muito importante. Então, o médico de saúde da família, que é o médico do posto de saúde, que é o médico da porta de entrada de tudo, que conhece, é importante a gente ter uma sensação de pertencimento ao lugar. A comunidade, né? A cidade. Exato. E os colegas de trabalho. E aqueles pacientes, eles terem uma confiança em você. Exato. De que você os conhece, de que você os trata, de que você conhece o histórico deles e que você não vai simplesmente fazer qualquer coisa e vai embora, né? Você vai estar ali sempre, você tem uma constância, você pode voltar para tirar suas dúvidas, para ser reavaliado. Isso é muito importante para o paciente, né? Para a evolução dos casos. E para que isso aconteça, as pessoas quando recebem, os médicos quando recebem uma oportunidade melhor de trabalho, acaba indo embora. Vários desses pontos que você falou, eu acredito que o projeto de emenda constitucional ele acaba resolvendo. Por quê? Por exemplo, ele cria um subsídio, que é uma taxa mínima, é um piso nacional, como se fosse um salário muito bem pago para esses profissionais. Em segundo ponto é que ele estabelece todas as garantias de estabilidade, ele é servidor efetivo, ele tem a proteção, né? Que ele não pode ser afastado por qualquer motivo, demitido por qualquer motivo. Política, então a questão de Estado, a questão forte mesmo para colocar a pessoa ali e ter uma autonomia, uma independência à altura da profissão que ele exerce. Então isso é um modelo que inclusive alguns países aplicam e falta o Brasil discutir isso. Teve no ano passado, um deputado até colocou porque tem que ter um projeto de emenda constitucional e tem que ter a lei nacional que regulamenta, esmiuça o que está na Constituição, né? E esse deputado colocou lá para as pessoas opinarem, derem apoio, né, na internet mesmo, isso foi em 2020. Encerrou a votação em 2020, precisava de 20 mil apoios, ele só obteve 6 mil apoios. Tudo bem que era pandemia, né? Aí o assunto morreu por lá e agora estão mexendo na proposta de emenda constitucional. Eu acho muito interessante a gente trazer isso à tona, porque são assuntos que a população não conhece. E está lá tramitando, né? Uma questão tão importante, uma audiência pública será designada. E a gente chama sempre a atenção, né? A população não comparece à audiência pública, não gosta de comparecer ou de se inteirar com esses assuntos. Isso é muito importante, a gente precisa de acompanhar. Os conselhos regionais de saúde também, é importante que a população
faça parte, né, para descobrir quais são os problemas da sua região e poder opinar, né? Vamos ao tema específico, Cristina, porque nós temos 20 minutos e o tempo está correndo. Excelente. Saúde mental em foco. Nós estamos no mês de setembro, especificamente no dia 10 de setembro. Hoje o episódio vai ao ar amanhã, né, dia 11. Nós temos uma grande campanha, né, que é o Setembro Amarelo. Você pode dizer o que é o Setembro Amarelo, o que ele procura, quais são os objetivos? Fale um pouco sobre o Setembro Amarelo. Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? O Setembro Amarelo acaba levando esse nome de Setembro Amarelo em homenagem a um jovem que em 1994 ele cometeu o suicídio, né? Ele era um jovem que era apaixonado por arrumar carros, ele tinha arrumado um Mustang amarelo dele, ele acabou se suicidando dentro desse carro. Então, no funeral dele, familiares e amigos distribuíram cartõezinhos com palavras e frases motivacionais para pessoas que estivessem passando por esse mesmo tipo de problema. E a moda pegou e agora a gente coloca o Setembro Amarelo por causa, né, do Mustang amarelo, desse rapaz que cometeu suicídio, Mike. E é extremamente importante porque nós temos uma quantidade grande, né, de números de autoextermínio, mais ou menos 196 mil, segundo o DataSUS, se não me engano, entre o ano de 97 e 2016, né? 196 mil mortes. Uma quantidade importante, expressiva. Por isso que em 2015 o Brasil mesmo encampou essa ideia com o Conselho Federal de Medicina. E é prevenível, né? A Associação dos Médicos do Brasil trouxeram isso para o Brasil e o Conselho Federal também. Ter sido e a Associação de Psiquiatria, né, que é uma associação específica que se mobilizou para trazer esse conceito. Qual a importância de você ter, durante um mês, essa campanha de conscientização, de prevenção? É um mês que a gente balança a bandeira, mas não deve ser só nesse mês, né? Eu achei muito interessante que esses dias eu vi uma publicação de uma pessoa na internet dizendo que em setembro todos nos abraçam, todos nos dão apoio, ombro, mas daí em outubro já não atendem os nossos telefonemas. Em novembro viram o rosto, em dezembro cada um com seus problemas, em janeiro larga de frescura, isso é piti. Então é complicado, a saúde mental é muito estigmatizada, né? Quando se fala em estigma, é o tabu mesmo, aquela coisa de preconceito, né? Sem conhecer, né, a situação. Quando alguém diz que tem hipertensão e que teve um infarto, todo mundo, mas você está tomando os seus remédios. Agora, quando alguém tem um transtorno mental, uma doença da cabeça, uma doença do cérebro, uma doença dos neuroreceptores, aí alguém fala, não, eu tenho depressão, eu estou tomando remédio. Para quê? Larga disso, você vai ficar viciado nesse negócio. E é algo assim invisível, né, Cristina? Isso é falta de Deus na sua vida. A pessoa às vezes tira foto sorrindo, publica nas redes sociais, mas internamente a situação está bem complicada. Quais são os fatores de risco? Ficar com uma máscara, né? Os fatores de risco que evoluem para uma situação mais extrema de suicídio. Então, existem muitos fatores de risco associados ao suicídio, né? Depressão é um deles, bastante relacionado, né? O maior até. Transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, pacientes que têm estresse pós-traumático e todo mundo que se sente enclausurado numa situação, né? Qualquer que seja, financeira, exato, emocional. Essas situações... Um evento gatilho. De evento gatilho. Quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, né? Você tem um diagnóstico de HIV, você tem um diagnóstico de câncer, de uma doença degenerativa, então bate o desespero e você acha que, meu Deus, eu vou morrer, eu vou sofrer, e daí a pessoa entra, né, numa situação de que ela acha que nada vai melhorar e aumenta o risco de suicídio. Crises financeiras, né? A pessoa, meu Deus, eu estou devendo as pessoas, a minha empresa quebrou, o que eu vou fazer? A pessoa entra em desespero e pensa que não tem mais jeito. Estresse de relacionamentos, né?
relacionamentos tóxicos, a probabilidade de a pessoa acha que não vai conseguir se livrar daquele relacionamento, tá ali enclausurada e acha que a única solução é ela se matar porque nada vai melhorar. Então, todos esses... Existem fatores genéticos também, histórico de tentativa de suicídio no passado, né? E histórico familiar de pessoas que têm transtornos e que também cometeram suicídio. Então... Bom, Cristina, nossa proposta são 20 minutos. Nós terminamos a primeira parte do nosso episódio, o segundo será publicado em breve, será divulgado, difundido, mas nós continuaremos no episódio 2 tratando, né, desse mesmo tema, saúde mental em foco. Levantar a bandeira do Setembro Amarelo aqui. Bacana. Se você vê algum parente, algum amigo seu com mudança brusca de humor, mais cabisbaixo, com evitar contato social, Sim. ele fica mais introspectivo, Isolado, e começar com falas ou até postar na internet de que não tem mais jeito, de que gostaria de sumir, de que queria estar bem longe, né? E começar com essas falas de querer sumir, fugir, acende uma luzinha vermelha, mostre-se acolhedor, né? Uma escuta ativa, eu tô aqui por você, o que você precisa, e estimula esse seu amigo, esse seu conhecido a procurar um atendimento médico. Né? Parabéns, Cristina, pelo seu trabalho. Você é unanimidade aqui na nossa cidade, não é porque eu sou seu esposo, sou suspeita a dizer, essa é verdade, mas... Tá rasgando a seda. É verdade. E você vai ser a nossa convidada frequente, pelo menos uma vez por mês. Um pouquinho de tempo, 20 minutos só, para você vir para falar conosco aqui. Minha cliente cativa, né? Muito bem. Obrigado, meu amor. Obrigada.